Olá, querido, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em mais um Tadel Online. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2021. Nós gravamos o Tadel presencial para passar para você hoje. Só que quando terminou a palavra, e já ia assim para finalizar o vídeo, o celular descarregou, o celular que estava filmando descarregou e não salvou, o vídeo todo do começo do Tadel, da palavra toda, não salvou, infelizmente. E aí nós tivemos que vir aqui no escritório para gravar a palavra, para você não ficar sem o Tadel Online, sem a palavra. Inclusive o segundo vídeo, que já foi de dízimos e ofertas, os avisos e mais a bênção sacerdotal final, esse nós pegamos outro celular e filmamos essa parte, que já foi para o final do Tadel, depois da palavra, e esse segundo vídeo você vai ter, que é o vídeo do Tadel presencial. Mas esse primeiro nós estamos gravando aqui no escritório, para você ter a mesma palavra, que foi dada para as pessoas que estavam aqui no Tadel presencial. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e aí você vai receber uma palavra de Deus para a sua vida. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra e nos submetemos a ela. Que a tua palavra venha nos treinar, venha nos preparar, Senhor, para essa guerra tão grande, mas que nós já somos mais que vencedores e queremos, Pai, ser totalmente treinados, preparados pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a palavra que nós vamos estar ministrando para você nessa hora, essa palavra está em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1, 2, 3, 4, 5. De 1 a 5 eu quero ler com você aqui. Diz assim, o próprio Jesus fala: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém? Glória a Deus. Palavra tremenda de Jesus, que retrata da nossa realidade hoje. Durante as 2 semanas passadas, nós pregamos sobre o fortalecimento da fé, sobre o combate à incredulidade. Nós temos visto muitos se perdendo, enfraquecendo, abandonando a fé. Por isso nós pregamos sobre isso, pregamos Jesus combatendo a incredulidade na vida daqueles 2 discípulos indo para o caminho de Emaús, Jesus combatendo a incredulidade na vida de Tomé, na vida de Pedro, Nós falamos sobre o fortalecimento da fé, falamos da fé inabalável, que a nossa fé tem que ser inabalável, como a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, como a fé de Daniel, como a fé de Jó, como a fé do apóstolo Paulo, fé inabalável. Nós necessitamos a cada dia trabalhar em Deus, com a sua palavra, para que a nossa fé seja inabalável. E hoje nós estamos ministrando para tratar sobre outra forma das ovelhas se perderem nesse momento de crise. Uma outra forma de elas se perderem, sabe como? Sendo enganadas pelo ladrão. Jesus fala que o ladrão não entra pela porta, o ladrão entra por outro caminho,
mas o bom pastor entra pela porta do aprisco. O tema dessa mensagem é o líder como um bom pastor. O líder como um bom pastor, esse é o tema. Ou seja, um líder, ele precisa ser um bom pastor para as suas ovelhas. Ele precisa ser um bom pastor. E o bom pastor, ele combate o ladrão, o salteador, ele protege as suas ovelhas desse tipo de pessoas, né? E nós temos visto, nesse momento de crise, de pandemia, muitos ladrões, salteadores, estranhos, assediando as ovelhas, assediando as nossas ovelhas, né? Agora mesmo nós soubemos de um núcleo nosso, de um pastor aí, né, que já esteve até aqui com a gente, tentando aprender aqui sobre o MDA, não aprendeu nada sobre o MDA. Por quê? Porque ele foi andando na casa dos líderes nossos, né, chegando lá, convidando eles para participarem da igreja dele, para sair da nossa igreja, vem para cá, vem para cá. Isso, infelizmente, eu não vou dizer que ele não é um pastor, não vou cometer esse, né, talvez uma injustiça, que eu não conheço ele pessoalmente, mas que ele está agindo como um salteador, como um ladrão, talvez na ignorância, não sei, sabe? Mas procurando, indo na casa dos líderes para convidá-lo a ir para a sua igreja, isso não é coisa de bom pastor. Ele não está entrando pela porta da frente. Sabe como é que seria entrar pela porta da frente? Ele nos procurar o pastor Francisco. Pastor Francisco, olha, Deus falou comigo, né, que assim, que o fulano de tal, de ele servir, de sucedê-lo para servir o reino de Deus lá na nossa igreja. Essa seria a atitude de um bom pastor, de entrar pela porta da frente. Mas não, ele vai por trás, né, sem que o seu pastor saiba, e faz um convite para você. Isso é coisa de ladrão, de salteador, conforme Jesus está falando. Não sou eu que estou inventando isso. É aqui na palavra de Deus, é Jesus falando, né? O ladrão, o salteador, ele não entra pela porta, ele vai por outros lugares, né? Ele vai por outros lugares. Então, o que acontece? Nós precisamos ensinar as nossas ovelhas a saberem identificar, fazer a diferença entre o bom pastor e um ladrão, um salteador. As ovelhas precisam saber disso. As ovelhas precisam saber identificar claramente. Opa, isso aqui não é um pastor, isso aqui é um ladrão, um salteador. A ovelha precisa, por quê? Porque nem sempre o líder, o pastor, está lá juntinho com a ovelha. Está lá juntinho com a ovelha para alertá-la, não. Mas se eu ensiná-la, no momento que o ladrão vier, ela vai saber identificar e ela vai dizer, opa, não quero não. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que se você ver mais lá na frente, no versículo 10, João 10, Jesus diz assim, ó, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. A ovelha que segue o ladrão, ela está seguindo esse caminho. No final dela é esse. O ladrão começa a roubar, mata e destrói tudo, né? Então a ovelha precisa identificar muito bem, querido, precisa saber diferenciar entre o bom pastor e o salteador, o ladrão. Então isso é muito importante. E aí eu quero aqui dar umas características do ladrão, umas características do salteador. Primeira característica do ladrão, do salteador: ele nunca, presta atenção, ele nunca entra pela porta do aprisco. Ele nunca entra pela porta. Ele vai sempre buscar uma outra brecha, um outro lugar para ele arrombar, para ele entrar e roubar. É assim que o ladrão faz. Você quer ver uma coisa? Porque, por exemplo, esse pastor que eu falei aqui, ele procurou diretamente o líder,
Ele não veio, por exemplo, com o pastor Francisco, com o pastor das ovelhas. Ele não veio pela porta da frente para tentar levar a ovelha. Por que ele não fez isso? Porque certamente não é de Deus, né? Não é de Deus, e simplesmente o pastor, só se Deus realmente falasse com o pastor, né? Claramente o pastor ia dizer, tudo bem, Deus está falando comigo, é assim, mas certamente não ia ser assim. O pastor não ia concordar. E aí o que ele faz? Ele vai por trás, arranja uma outra forma, né? O ladrão faz assim, o salteador faz assim. Quer ver uma coisa? Por exemplo, o ladrão não vai chegar na porta da tua casa, bater lá na porta e chegar com você e falar assim, olha, você poderia me dar a tua televisão? Você poderia me dar o teu micro-ondas? O teu celular, você poderia dar o teu celular para mim? Ele não vai fazer isso, sabe por quê? Porque você não vai dar. Você não vai dar. Mas ele quer a tua televisão, ele quer o teu celular, ele quer o teu bem. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai ver uma outra forma de entrar e roubar os teus bens. É isso que a Bíblia está falando. O ladrão, o salteador, ele vai por outras formas. Então, o ladrão nunca entra pela porta da frente. Ouça bem, querido, preste atenção. Se alguém de outro ministério, de outra igreja, vir com essa conversa com você. Uma vez um discípulo meu participou de uma vigília aí no monte, com um pastor aí de outro ministério. Aí sabe o que aconteceu lá pelo meio? Esse pastor chegou com o meu discípulo e falou assim, olha, eu tive uma visão contigo, Deus falou algo comigo a teu respeito. Ah, irmão, é mesmo? O que foi? Deus falou que o teu lugar não é lá na comunidade, o teu lugar é aqui com a gente. Olha que coisa, isso é coisa de salteador, isso não é coisa de bom pastor. Então essa é a primeira característica. Segunda característica, o ladrão, ele tem uma linguagem diferente. A linguagem do ladrão é diferente. Ele fala diferente, ele tem uma linguagem diferente. Ele vai sempre contrariar o teu pastor. Você lembra da serpente? Como a serpente chegou com Eva? Deus falou, olha, se comer desse fruto, certamente morrerás. A serpente disse, não, certamente não morrerás. Certamente não morrerás. O ladrão faz assim. Você lembra do profeta velho? O profeta velho chegou lá com o profeta novo. Não, mas Deus disse para eu fazer assim, assim, assim. O profeta novo disse. O profeta velho, não, eu também sou profeta. Eu também sou profeta. Então faz assim diferente. O que aconteceu? O profeta novo foi ouvir o profeta velho e morreu. Eva foi ouvir a serpente e morreu espiritualmente. Então, o ladrão leva para a morte, leva para a destruição. Terceira característica, o ladrão, ele não tem verdadeiro amor pela ovelha, pois ele não pagou o preço por ela. Ele não tem verdadeiro amor porque ele não pagou o preço por ela, ele não gerou a ovelha. Você quer ver uma coisa? O ladrão rouba teu celular, o teu celular custa 1.000, 2.000 reais, não sei. Ele rouba teu celular, ele vende por 50 reais. Ele vende por 100 reais. Às vezes tu nem terminou de pagar o teu celular, tu está pagando ainda as prestações, porque você escolheu um celular bom, celular de 1.000 reais, 1.500 reais, 2.000 reais, 3, 4, um iPhone, sei lá, de 5.000 reais, você escolheu, o cara pegou, roubou e vendeu por 100 reais, ou trocou ali por uma droga ali, uma besteira. Sabe por que ele faz isso? Porque ele não pagou o preço. Não foi ele que pagou o preço. A mesma coisa, o ladrão, o salteador, ele engana a ovelha, rouba a ovelha, e ele só quer a lã da ovelha. Só quer arrancar aquela lã. Meu irmão, se a ovelha lá se arrebentar depois, se ela está passando com problema no casamento dela, se ela está passando, se na madrugada ela está precisando de ajuda, ele não está nem aí por ela, porque ele não pagou o preço por ela. Ele não pagou, ele não tem amor verdadeiro. Essas são as características do ladrão.
Você quer ver a característica do bom pastor? O bom pastor, ele sempre vai entrar pela porta da frente, pela porta do aprisco. Ele sempre vai entrar pela porta do aprisco. O bom pastor, ele vai chegar com você e ele vai tratar a tua vida. Ele vai pela frente falar a verdade para você. Ele tem preocupação com a tua vida. O que está errado, ele vai falar para você. Ele não vai deixar você morrer no pecado. Ele tem muito amor por você e ele vai falar a verdade, ele vai tratar com você. Enquanto que o ladrão não quer não, ele vê um erro, ele fica ali, para ele não importa se você lá na frente vai para o inferno. Não, ele quer você na igreja dele, dando dízimo, oferta, ele quer a tua lã. Ele não está preocupado com a tua vida, com a tua salvação. Mas o pastor verdadeiro, o bom pastor, ele entra pela porta da frente, na tua frente ele fala. Ele fala para você, olha, você está errado nisso. Você está fazendo isso aqui, não importa, para ele não importa. Se você vai gostar ou não, ele vai falar a verdade para tratar a tua vida. Porque ele te ama, ele quer você no céu. Ele entra pela porta da frente. Essa é uma característica do bom pastor. A segunda característica, as suas ovelhas conhecem a sua voz, conhecem a sua linguagem. O bom pastor, a ovelha conhece a linguagem dele, conhece a voz do bom pastor. Porque ele não disfarça, ele não tenta se amoldar a você. Ele tem aquela linguagem, ele tem aquela voz que ele vai tratar com você, que ele vai te amar, que quando ele tem que te elogiar, ele te elogia, mas quando ele precisa repreender, ele repreende, quando ele precisa exortar, ele exorta. Você conhece a linguagem dele, porque ele é o bom pastor. Ele não está preocupado em se moldar para você, não, ele vai falar a linguagem que você conhece dele. O ladrão não. O ladrão vai tentar fazer alguma coisa para te agradar, falar uma linguagem que te agrada. Ele vai dizer, olha, não é bem assim, não, você é o cara, você, embora tu esteja pecando, embora você esteja com a vida arrebentada, ele vai dizer, não, isso não tem problema não, teu pastor está exagerando, não, isso é um exagero, isso não é problema. Não, o teu pastor, o bom pastor, você conhece a linguagem dele, você conhece a palavra dele, você conhece a voz dele, porque ele não vai disfarçar, ele vai falar a verdade para você. Uma terceira característica do bom pastor, ele tem amor e compaixão pela sua ovelha. Ele realmente tem amor e compaixão, sabe por quê, querido? Porque ele te gerou, ele pagou um preço por você, ele passou a madrugada orando por você, ele gastou aquele tempo pelo teu casamento, pela tua vida, ele tem amor verdadeiro por você. Em Provérbios 27, 23, diz assim, olha, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuide bem do teu rebanho, sabe? Esse é o pastor que ama, é o pastor que valoriza a sua ovelha. Você lembra daquelas duas mães que tiveram um bebê, as duas tiveram um bebê, só que uma dormiu em cima do bebê e matou o bebê. Mas o que ela fez quando viu que o bebê estava morto? Ela foi lá com a outra, botou o bebê morto lá para a outra e pegou o bebê dela e botou do lado dela como se fosse o dela. E a outra, quando acordou, viu o bebê morto, mas ela disse, mas esse bebê não é meu, o meu é aquele ali. E a outra disse, não, esse aqui é o meu. A outra, que o bebê morreu, roubou o bebê da outra e disse, não, é meu, é meu. E a outra, não, esse é meu. Levaram para Salomão. Salomão viu que nenhuma admitia, não, é meu, é meu, é meu. Salomão disse assim, traz uma espada aí, vou cortar esse bebê que está vivo no meio, vou dar metade para uma, metade para outra. A ladra, a que não era mãe, a que não gerou, ela disse, tudo bem, pode fazer assim. Mas a que era mãe, a que gerou, ela disse, não faça isso, não mate o bebê, entregue para ela, dê para ela.
eu quero ele vivo, porque eu amo, eu gerei ele, eu quero ele vivo. O bom pastor ama, tem compaixão verdadeiramente pela sua ovelha. O ladrão não. O ladrão não quer nem saber. Se ele tiver que arrancar o pedaço, partir no meio, ele parte. Se isso for melhor para ele, se isso der mais lucro para ele, ele faz isso, ele sacrifica dessa forma. Uma quarta característica do bom pastor: ele vai adiante das ovelhas e elas o seguem. O bom pastor vai adiante. O bom pastor, ele prega a verdade, ele prega a sã doutrina. Não importa se vão gostar ou se não vão gostar. Não importa se o mundo está dizendo, outras igrejas estão dizendo, olha, eu não vou pregar isso porque senão eu vou perder a minha ovelha. Não, o bom pastor prega a verdade, prega a Bíblia, a palavra, a sã doutrina. Não importa se a igreja vai aceitar ou não, porque ele prega para agradar a Deus. Ele prega para agradar a Deus e não para agradar o público. Ele prega não a palavra que a ovelha quer ouvir, ele prega a palavra que a ovelha precisa ouvir. Ele prega a verdade e a ovelha reconhece isso e ela segue, ela vai atrás, ela diz amém, é isso mesmo, é uma palavra dura, mas é uma palavra verdadeira. Você lembra quando Jesus fez aquele discurso duro, todo mundo abandonou Jesus, aquela multidão que seguia abandonou Jesus, mas os discípulos ficaram lá, e Jesus disse, e aí, e vocês também não vão sair como os outros? Pedro disse assim, mas Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Jesus é um bom pastor, querido. Jesus é um bom pastor. E a ovelha verdadeira, ela segue Jesus. Ela segue o bom pastor. Ela segue a palavra de Deus. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Quero te abençoar nessa hora. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo os teus servos. Eu declaro que eles são pastores de excelência, bons pastores. Oh Deus, são ovelhas de excelência, ovelhas que sabem, reconhecem a voz do seu pastor, mas também sabem quem é o ladrão, sabem quem é o salteador, sabem quem é o estranho e não segue o estranho, não segue o ladrão, não segue o salteador. Oh Pai, nós declaramos essa igreja, esse povo, ovelhas excelentes, pastores, bons pastores, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.